Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Rangel, do canal Simples Assim Matemática. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre ponto médio, o ponto médio de um segmento. É a primeira videoaula da playlist Geometria Analítica. E vamos aproveitar também e falar sobre o baricentro de um triângulo. Então, ponto médio de um segmento. Aqui a gente tem um ponto A de coordenadas x1, y1, um ponto B de coordenadas x2, y2, que formou o segmento AB. A gente vai encontrar agora o ponto médio desse segmento AB. O que é o ponto médio? Por exemplo, esse ponto M aqui de coordenadas xm, ym, ele está dividindo o segmento AB ao meio. A medida do segmento AM é igual à medida do segmento MB. O ponto M dividiu esse segmento ao meio. Então, ele é o ponto médio. Se o segmento AM é igual ao segmento MB, AM é igual a MB, então M é o ponto médio do segmento AB. A gente vai pular a definição de fórmula, que é muito simples, né, usando o teorema de Tales, e vamos logo a como encontrar o ponto médio. É muito simples, você vai fazer a média aritmética das coordenadas. Por exemplo, se as coordenadas de A é x1, y1, as coordenadas de B, x2, y2, que são as extremidades do segmento. Então, o ponto médio, que vai ser xm, ym, a gente vai encontrar assim, ó. O x do ponto médio, nós vamos chamar de xm, o x do ponto médio é igual a x1, que é de uma das extremidades, mais x2 da outra extremidade, dividido por 2. É uma média aritmética, né? Entre as abscissas, ó. x1 mais x2 dividido por 2 vai dar o x do ponto médio. E o y do ponto médio? O y do ponto médio, y1, que é de uma extremidade, mais y2 da outra extremidade, dividido por 2. Pronto, simples. E essa daqui é a formulazinha que você tem para encontrar as coordenadas do ponto médio. O x do ponto médio e o y do ponto médio. Vamos ver um exemplo. Calcule as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Então, aqui na letra A, as coordenadas de A são 3 e 4 e as coordenadas de B, 1 e 2. A fórmula do ponto médio, então, que a gente viu, é a média aritmética, né? Aqui, o x do ponto médio é igual ao x1 mais x2 dividido por 2. Lembrando que x1 é de uma das extremidades, né? Vai ser o x de A. O x2 é da outra extremidade, vai ser o x de B, dividido por 2. O y é a mesma coisa. O y do ponto médio é o y1, que é de uma extremidade, mais o y2 da outra extremidade do segmento, dividido por 2. Então, vamos substituir aí. O x do ponto médio vai ser igual. O x1 é 3, mais o x2 é 1, dividido por 2. Então, o x do ponto médio é igual. 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Esse é o x do ponto médio desse segmento AB. Vamos ver o y do ponto médio. É igual o y1, que é 4, é o y de uma das extremidades, mais o y2, o y da outra extremidade, 2, dividido por 2. Então, o y do ponto médio é igual 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Então, as coordenadas do ponto médio do segmento AB é x2, y3. Essas coordenadas do ponto médio. Vamos lá, mais uma. Letra B aqui. Agora as coordenadas da extremidade A é menos 3 e 1, e de B é 5 e menos 2.
Vamos lá, não vou repetir a fórmula, vou só substituir aqui. O x do ponto médio, então, é o x do A, que é o x1, menos 3, mais o x2, 5, dividido por 2. Então, o x do ponto médio é igual. Menos 3 mais 5 vai dar 2, né? Dividido por 2, 1. Vamos ao y. O y do ponto médio é igual. O y1, que é 1, mais o y2, que é menos 2, dividido por 2. Então, o y do ponto médio é igual. Aqui é uma multiplicação de sinal, né? Mais com menos é menos. Então, 1 menos 2 vai dar menos 1. Não é divisível por 2, então a gente pode deixar assim em fração. Então, o ponto médio desse segmento AB é x1, y menos 1 sobre 2. Ok? Simples assim. Olha esse exemplo. Uma das extremidades de um segmento de reta é o ponto A, 3 e 5. Sabendo que M, menos 1 e 2 é o ponto médio desse segmento, calcule as coordenadas da outra extremidade. Então, aqui é o seguinte, a gente tem um segmento de reta, né? Uma extremidade aqui a outra extremidade não disse o nome, mas vamos chamar de B, e a gente tem o ponto médio, né? No meio do segmento aqui, o ponto médio. As coordenadas de A, nós sabemos que é 3 e 5. As coordenadas do ponto médio, nós sabemos que é menos 1 e 2. E aí está pedindo o quê? As coordenadas da outra extremidade. Isso aqui nós vamos encontrar. Então, a gente vai usar a mesma formulazinha do ponto médio, né? A formulazinha do ponto médio é o x do ponto médio é igual a x1, que é o x de uma extremidade, mais x2 dividido por 2. E o y do ponto médio é y1 mais y2 dividido por 2. Então, a gente vai substituir aí para encontrar. O x do ponto médio nós já temos, nós não estamos procurando o x do ponto médio, nós já temos. O x do ponto médio é menos 1, então aqui eu vou colocar menos 1, que é igual. O x1 eu vou dizer que é o x do ponto A, de uma das extremidades, então ele é 3. Mais o x2 é o x da outra extremidade, que nós não temos, estamos procurando. Então, a gente vai deixar x2 dividido por 2. Substituir aqui, ó. E agora, para resolver isso aqui, não dá para somar aqui, então eu vou multiplicar cruzado. Aqui embaixo não aparece nada, é 1, né? Multiplicando cruzado. 1 vezes 3 mais x2, 3 mais x2, que é igual menos 1 vezes 2, menos 2. Aí eu vou isolar o x2. x2 é igual menos 2. Aí esse 3 aqui eu vou passar para o outro lado negativo, né? x2 é igual menos 2 e menos 3, sinais iguais, repete sinal e soma. Então, o x da outra extremidade, nós já descobrimos que é menos 5. Vamos descobrir o y agora. O y do ponto médio a gente já sabe, o y do ponto médio é 2, que é igual y1 de uma das extremidades, o y é 5, mais o y da outra extremidade, nós estamos procurando. Deixa aqui y2 sobre 2. Também não dá para somar aqui, então eu vou multiplicar cruzado. Aqui embaixo tem 1. 1 vezes 5 mais y2, 5 mais y2, que é igual 2 vezes 2, 4. Então, isolando y2, é igual a 4
Esse 5 vem para cá negativo, menos 5. Y2 é igual 4 menos 5, sinais diferentes. Vou dar o sinal do maior e vou subtrair. 5 menos 4, 1. Então, y2 é menos 1. As coordenadas dessa outra extremidade aqui, que nós vamos chamar de B, é x menos 5, y menos 1. X menos 5, y menos 1. Prontinho. Simples assim. Baricentro de um triângulo. Bom, o que é baricentro? Baricentro é o encontro das medianas de um triângulo. E o que são medianas? Olha só, quando você tem um segmento de reta que sai de um dos vértices do triângulo, vamos supor que esse segmento de reta tem uma extremidade aqui no vértice A, e ele vai, a outra extremidade desse segmento é o ponto médio do lado oposto. Qual é o lado oposto de A? É o lado BC. O lado oposto do vértice A é o lado BC. Então, vamos supor que o ponto médio de BC esteja aqui, né? Vamos supor que aqui está no meio de BC. Então, esse aqui é o ponto médio do lado BC. Vou pôr aqui para identificar, porque nós vamos colocar outros pontos médios aqui. Então, o ponto médio do lado BC está aqui. O segmento de reta que sai do vértice A e vem até o ponto médio de BC é uma mediana. E aí eu vou colocar as outras medianas, porque o triângulo tem 3 medianas. Então, ele sai do vértice B e vai até o ponto médio do lado oposto. O lado oposto do vértice B é o lado AC. Então, vamos supor que aqui esteja o ponto médio, o meio aí do segmento AC. Então, o segmento de reta que sai de B e vai até o ponto médio de AC, vou chamar aqui ponto médio de AC, isso aqui é outra mediana. E tem a terceira mediana, que sai de C e vai até o ponto médio de AB. Ela sai de C e vai até o ponto médio de AB. Isto. Então, aí são as 3 medianas do triângulo ABC. O ponto aqui onde elas se encontram, né? Eu estou fazendo isso aqui à mão livre, não estou usando régua nem medida, então não está muito bonito, não. Mas o ponto médio, o ponto de encontro das 3 medianas é o que nós chamamos de baricentro. Geralmente, o baricentro, a gente representa esse ponto pela letra G. Então, vou pôr um G aqui, que é esse pontinho aqui, o encontro das 3 medianas. Bom, e como que a gente encontra? Bem parecido com o ponto médio. O ponto médio é a média aritmética das duas extremidades, né? O baricentro é a média aritmética dos 3 vértices do triângulo. Então, vamos supor que o vértice A tem coordenadas, x1, y1, o vértice B tem coordenadas x2, y2, e o vértice C tem coordenadas x3, y3. Então, o baricentro desse triângulo vai ser encontrado com essa formulazinha aqui, ó. O xg, que é o x do baricentro, vai ser igual o x1 mais x2 mais x3 dividido por 3, que é a média aritmética, né? Somamos o x dos 3 vértices e dividimos por 3, a gente tem o xg, que é o x do baricentro. E o y do baricentro, a mesma coisa. YG é igual o y1, que é o y do vértice A, mais o y2, o y do vértice B, mais y3, que é o y do vértice C, dividido por 3. Então, tá aí. Seria a formulazinha para a gente encontrar as coordenadas do baricentro. Vamos, então, colocar valores aqui. Vamos dizer que o vértice A é 3 e 4, o vértice B
é menos 1 e 5, e o vértice C é 2 e 3, vamos supor. E aí a gente quer encontrar o baricentro do triângulo que tem esses 3 vértices aí. É só a gente substituir ali na fórmula, ó. O x do baricentro vai ser igual o x1, que é 3, mais x2, que é menos 1, mais x3, que é 2, dividido por 3. Então, o x do baricentro é igual 3, mais com menos é menos, né? 3 menos 1, 2. Mais 2, 4. 4 não é divisível por 3, então vamos deixar em forma de fração, 4 terços. O y do baricentro, o YG, é o y de um dos vértices, 4, mais o y de outro vértice, 5, mais o y do terceiro vértice, 3, que é o y1, y2, y3, dividido por 3. Então, o y do baricentro é igual 4 mais 5, 9, 9 mais 3, 12, dividido por 3, dá a divisão exata, né? 12 por 3, 4. Então, as coordenadas do baricentro é x, 4 terços, e y, 4. Prontinho. Simples assim. Se você gostou, curte aí, tá? Dê um joinha. Alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Nós vamos continuar essa playlist. Temos na próxima videoaula de Geometria Analítica a distância entre dois pontos, tá bom? Beijo para vocês!